povo de Deus, famílias cristãs, internautas amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Paulo perante Félix. O tema é extraído do livro dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 1 ao 27. 5 dias depois chegou o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo e apresentaram queixa contra Paulo ao governador. Quando Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusá-lo dizendo: por ti, excelentíssimo Félix, vivemos em grande paz e por tua providência se praticam reformas neste povo, em toda parte e de todo modo. Aceitamos isto sempre em todo lugar, com toda gratidão. Mas para não te deter por muito tempo, peço-te que ouças brevemente a nossa bondade. Porque temos achado que este homem é uma praga que provoca sedições entre todos os judeus por todo o mundo e é um líder da seita dos nazarenos. Ele também tentou profanar o templo e nós o prendemos e conforme nossa lei quisemos julgá-lo. Mas o tribuno Lísias, chegando com muita violência, o tirou das nossas mãos, ordenando aos acusadores que viessem aqui, examinando tu mesmo, poderás conhecer de todas essas coisas do que acusamos. Os judeus também concordaram, afirmando que estas coisas eram assim. Então Paulo, fazendo sinal com a mão para falar, respondeu: sabemos que há muitos anos és juiz sobre esta nação. Com maior confiança respondo por mim mesmo. Pois podes entender que não fazem mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. E nem me acharam no templo discutindo com alguém, nem fazendo ajuntamento de povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. E não podemos provar, e não podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te, seguindo o que ele chama seita, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei dos profetas, tendo esperança em Deus, que estes mesmos também esperam de que haverá ressurreição, tanto do justo como dos injustos. E por isso mesmo me esforço por ter sempre uma consciência sem ofensa, para com Deus e para com os homens. Ora, depois de muitos anos, vim trazer esmola à minha nação e oferendas. Estando eu nisso, me acharam purificado no templo, sem ajuntamento nem tumulto. Mas alguns judeus da Ásia, e os que devem comparecer diante de ti, o acusa-me, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou digam a estes mesmos aqui que se acharam de mal em mim, quando compareci perante o Sinédrio. E a não ser por esta única palavra que gritei, estando no meio deles, pela ressurreição dos mortos, é que sou julgado por vós hoje. Então Félix, sabendo muito bem o que concernia no caminho, adiou o julgamento, dizendo: quando o tribuno Lísias descer aqui, decidirei o vosso caso. Ordenou ao centurião que guardasse Paulo, mas que eu deixasse em liberdade e que não impedisse nenhum dos seus amigos de o servir ou visitar. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Jesus Cristo. E falando ele da justiça, de temperança e do juízo vindouro, Félix, atemorizado, respondeu: por agora vai-te, quando eu tiver tempo mais conveniente, chamar-te-ei. Ao mesmo tempo, esperava também que Paulo lhe desse dinheiro para que eu soltasse. Por isso mandava chamar muitas vezes e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Apóstolo Festo. E querendo Félix agradar os judeus,
deixou Paulo preso. Irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre um momento muito especial da vida do apóstolo Paulo, quando ele comparece perante o governador Félix em Cesareia, depois de muitos anos, servindo a Deus, viajando, pregando o Evangelho e enfrentando perseguições. Ele está ali preso, acusado injustamente, mas com uma postura que nos ensina lições preciosas sobre fé, verdade e testemunho. As acusações mentirosas e a verdade que permanece. No início da leitura, vemos que os inimigos de Paulo contrataram um advogado, Tértulo, para falar mal dele. Ele começa elogiando o governador, para depois lançar acusações graves. Dizem que Paulo é uma praga que provoca revoltas, que lidera uma seita e que tentou profanar o templo. Mas tudo isso é mentira. Eles usam palavras bonitas e falsas para esconder a sua inveja e a sua oposição ao Evangelho. Quantas vezes não vemos isso até hoje? Muitos se opõem à palavra de Deus, inventam acusações contra quem serve ao Senhor, usam a mentira para tentar calar a verdade, mas a mentira nunca resiste à luz de Deus. Quando chega a vez de Paulo falar, ele não se agita, não se revolta, ele fala com calma, com sabedoria e com verdade, e diz claramente: não podem provar as coisas de que agora me acusam, e confessa com coragem: sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Paulo não tem vergonha da sua fé. Ele nega o que crê. Ele nega o que crê. Nem tenta agradar a quem julga. Ele não nega o que crê. Nem tenta agradar a quem o julga. A sua confiança não está em si mesmo, mas em Deus, que conhece o coração de todos. Uma frase muito bonita e forte, Paulo diz aqui: esforço-me por ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Esta deve ser a meta de todo filho de Deus, viver de tal forma que a nossa consciência não nos condene, que andemos em retidão, amando a Deus, amando o próximo, mesmo quando somos injustiçados. Paulo poderia estar preso, mas a sua consciência estava livre. Ele sabia que não tinha feito mal a ninguém. Ao contrário, ele só tinha feito o bem, levando a mensagem da salvação. Quando temos a consciência limpa diante de Deus, nenhuma acusação humana nos pode derrubar. Podemos ser julgados por homens, mas temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Veja o que acontece depois. Félix, que conhecia algo sobre o caminho, ou seja, sobre a fé cristã, manda chamar Paulo novamente, junto com sua mulher Drusila, e ali na presença de uma autoridade poderosa, Paulo não perde a oportunidade. Ele fala sobre a fé em Jesus Cristo, sobre justiça, sobre temperança e sobre juízo vindouro. Paulo não se preocupa em se defender, apenas para sair livre. Ele aproveita a ocasião para levar a palavra de Deus ao coração do governador. Mesmo algemado, ele é o mensageiro do Rei dos Reis. Ele não tem medo de falar sobre a justiça de Deus, sobre o domínio sobre si mesmo e sobre o dia que todos comparecerão diante do Senhor. E o texto diz que Félix ficou atemorizado. A palavra de Deus tocou o seu coração, mas ele não quis ouvir mais naquele momento. Disse: pois agora vai-te, quando eu tiver tempo mais conveniente, chamar-te-ei. Que resposta triste. Muitas vezes fazemos o mesmo. Sentimos o toque de Deus, mas dizemos: agora não, depois eu vejo, depois eu aceito. Mas ninguém sabe se haverá um depois. Além disso, Félix esperava receber dinheiro de Paulo para soltá-lo. Ele usava a sua autoridade para ganhar vantagem. E no final, para agradar aos judeus, deixou Paulo preso por mais 2 anos. Ele preferiu agradar aos homens e buscar os seus próprios interesses, em vez de fazer o que era justo diante de Deus.
E que a paz e o amor do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém?